Olá, boa noite. Vamos continuar nossa leitura compartilhada do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Capítulo 3. Entendendo o crescimento. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica pior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, o vinho escorre e os odres se perdem. Mas coloca-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Fecha aspas. Mateus 9, 16, 17. Jesus ensinou que as pessoas que estão crescendo são sempre capazes de mudar sua maneira de pensar a respeito das coisas. À medida que nos desenvolvemos e mudamos, antigas convicções inflexíveis são destruídas e deixam de funcionar para nós, assim como um odre velho se rompe quando o enchemos com vinho novo, que então se expande. As crenças que existem no nosso inconsciente são chamadas de princípios organizadores. À medida que passamos pela vida, acumulamos crenças a respeito de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Esses princípios organizadores agem automaticamente, na maior parte das vezes, sem que percebamos, determinando nossas escolhas, reações, e são a base da nossa autoestima. É somente quando nos tornamos conscientes desses princípios organizadores inconscientes que podemos abrir espaço para novas convicções. Essa tomada de consciência promove o crescimento, assim como um odre novo acolhe o vinho novo. Tema: quando a tomada de consciência gera o crescimento. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Fecha aspas. Mateus 9,17. Sempre que David entrava no meu consultório, era inundado por dolorosos sentimentos de insegurança. Ele morria de medo de falar o que sentia por temer dizer alguma coisa que me fizesse ficar triste com ele. O fato de David temer a minha rejeição resultava em longos e dolorosos silêncios nas nossas sessões. David tinha muitas lembranças de entrar no escritório do pai quando criança e ficar quieto, esperando que o pai conversasse com ele. Infelizmente, o pai estava com frequência ocupado demais para notar a presença de David. Como o menino nunca falava e nem o perturbava, o pai nunca pediu que ele se retirasse, o que criou a seguinte crença, princípio organizador. No inconsciente de David, abre aspas, se eu não perturbar as pessoas, não serei rejeitado, fecha aspas. O aspecto negativo desse princípio organizador era que David nunca tentava obter aceitação. Ele estava constantemente tentando evitar a rejeição. Esse é um processo sem fim. Depois de algum tempo na terapia, David tomou consciência de que estava automaticamente supondo que iria ser rejeitado se dissesse qualquer coisa perturbadora. Como tinha um enorme cuidado para não incomodar as pessoas, ele nunca se abriu o suficiente para descobrir se as suas suposições estavam ou não corretas. O resultado foi que nada mudou para David. Sua timidez evitava que ele fosse rejeitado, mas também o impedia de descobrir se iria ou não ser aceito. As coisas mudaram quando David compreendeu que seu medo da rejeição se baseava em uma convicção inconsciente. Quando ele se deu conta desse princípio organizador, conseguiu encarar de modo diferente seus relacionamentos com os outros. Em vez de pensar, abre aspas, preciso ficar quieto para evitar a rejeição, fecha aspas, passou a pensar, abre aspas, sempre tive medo de dizer o que sentia, mas a não ser que eu fale, sempre tive medo de dizer o que sentia, mas a não ser que eu fale, nunca vou realmente saber como as pessoas irão reagir, fecha aspas. Esse pensamento lhe deu coragem para se abrir com as pessoas e ele começou a ter relacionamentos muito mais satisfatórios. Descobriu rapidamente que não iria ser rejeitado todas as vezes que dissesse o que estava pensando.
De fato, passou a encontrar a aceitação que tanto queria receber do pai. O sentimento de ser aceito fortaleceu David e permitiu que ele crescesse e mudasse de muitas maneiras. Jesus tinha um objetivo. Estava decidido a tornar as pessoas conscientes do seu relacionamento com Deus. No entanto, ele sabia que tinha que enfrentar alguns obstáculos. Uma das maiores barreiras era o fato de as pessoas ficarem presas às suas antigas convicções e formas de pensar. Ele tinha que fazê-las perceber esse aprisionamento antes de conseguir que elas se abrissem a novas ideias. O crescimento humano é como o vinho novo. Jesus sabia que crenças antigas e inflexíveis são como os velhos odres que se rompem e não funcionam na presença do crescimento. Ele sabia que é necessário descobrir que as nossas antigas crenças precisam mudar se quisermos usufruir os benefícios do desenvolvimento. Como diz o antigo ditado, abre aspas, quanta água você consegue colocar em um barril de óleo de 20 litros? Nenhuma. Primeiro temos que tirar um pouco do óleo. Princípio espiritual. As pessoas sábias estão sempre abertas a novas ideias e crenças, e até a respeito de si mesmas. Bela reflexão. Vamos mais um tema. Quando o crescimento gera a tomada de consciência. Abre aspas. Pois é pelo fruto que se conhece a árvore. Fecha aspas. Mateus 12:33. Como sabemos se uma macieira é saudável e está crescendo? Pela qualidade dos frutos que ela produz. Jesus sabia que o mesmo era verdade no caso das pessoas. Podemos achar que estamos nos desenvolvendo ou dizer que estamos, mas nos enganarmos. Ou então podemos pensar que estamos fazendo um grande progresso na vida, mas depois descobrir que o crescimento só aconteceu quando nos tornamos conscientes de nós mesmos. Donna faz terapia há vários anos. Ela nunca teve muitos amigos, de modo que a sessão de terapia é um dos poucos momentos na semana em que ela se abre para outro ser humano. No início, achei que Donna talvez não fosse muito perspicaz, mas depois compreendi que para ela as ações falam mais do que as palavras. Passei muitas das sessões com Donna apenas ouvindo o que ela tinha a dizer. Levei algum tempo para perceber que era exatamente isso que ela precisava. Raramente Donna pareceu se beneficiar com minhas ideias. O que ela parecia querer era minha atenção completa e exclusiva. Depois de algum tempo, Donna me disse, abre aspas, fiz uma descoberta outro dia quando estava numa loja. Finalmente compreendi por que me sinto tão pouco à vontade ali dentro. Tenho sempre a impressão de que quando eu me aproximar do balconista, ele não vai gostar de mim. Acabei entendendo o que você vem tentando me dizer esses anos todos. A minha expectativa é de que as pessoas não gostem de mim. Agora eu entendo. Fecha aspas. Fiquei ao mesmo tempo aliviado e um tanto quanto sem graça. Durante anos eu vinha tentando forçar Donna a assimilar a minha interpretação a respeito de seu medo inconsciente de que as pessoas não fossem gostar dela. No entanto, o que ela precisou foi simplesmente que eu a ouvisse com interesse e atenção, até sentir que eu gostava dela. Como passou a acreditar que eu poderia gostar dela, sentiu-se confiante o bastante para entender que sua expectativa era de que os outros não fossem gostar. Às vezes, o crescimento precede a descoberta. Jesus estava mais interessado em convidar as pessoas a terem um relacionamento com ele do que em defender uma filosofia. O fato de as pessoas compreenderem as coisas não era bastante para Jesus. Ele queria que elas se relacionassem amorosamente com Deus e com os outros. Para ele, conhecer ideias era menos importante do que desenvolver relacionamentos pessoais. Jesus ensinava que as pessoas só conhecem a si mesmas quando se sentem amadas por Deus. Ele acreditava que só podemos realmente entender sua mensagem quando há um encontro pessoal.
Assim, o crescimento que sentimos por sermos amados nos prepara para tomarmos consciência do que isso significa. Princípio espiritual. O conhecimento de nós mesmos é fruto do conhecimento pessoal, do crescimento pessoal. O conhecimento de nós mesmos é fruto do crescimento pessoal. Tá aí, meus queridos, da leitura compartilhada desse livro maravilhoso, magnífico, né? Deixa aí a dica para vocês da reflexão dessa leitura maravilhosa. Gratidão.